Oi galera, tudo bem? Esse vídeo é pra falar de uma super revelação desse ano. Eu tô muito feliz com esse ano, gente. Eu tô lendo muitas coisas boas. Eu tô tipo, yay! Precisava ser assim pro resto da vida. Eu recebi de presente da editora Alaúde, pelo Tordesilhas, o lançamento deles do mês, que é A Definição do Amor, do Jorge Reis Sá, que é um escritor português. Eles entraram em contato comigo, me ofereceram um livro, eu fiquei muito feliz, falei, manda aí, porque eu li a sinopse e falei, não tem como eu não querer ler um troço desse. E, bom, a sinopse tá tudo bonitinho, escrito aqui, não estou te contando nada muito louco. Era uma vez um casal muito feliz, saltitante, que estava casado há 4 anos. Eles tinham um filhinho chamado André, que tinha 1 aninho aproximadamente, talvez menos. E aí, a esposa sofre um AVC no trabalho, inesperadamente. E ela chega no hospital já declarada com morte cerebral. E aí, quando o marido é chamado lá, ele tem que lidar com a situação e com um agravante. Ele descobre que a esposa estava grávida, de 3 meses. E ele toma a decisão de manter as máquinas ligadas para preservar a vida dela para que a criança continue sendo gestada. E aí, o livro é em formato de diário. São os diários desse pai, Francisco, durante 5 meses, que são os meses finais da gestação dessa menina. E, meu Deus, é tenso, gente. É muito bonito porque esse livro me fez lembrar bastante de um que eu li o ano passado, do Boris Fausto, que é O Brilho do Bronze. E que também é um diário de luto, mas aí é uma história verídica dele vivendo o luto da esposa. Aqui também temos um homem vivendo o luto da esposa, mas é um homem jovem, de 30 e poucos anos, de um luto inesperado, e ele passa o primeiro mês e ele só fala da esposa e é muito sofrido e parece que todos os dias ele descreve a mesma coisa com palavras diferentes e você vê que tem dias que ele tem mais coisas pra falar e mais choramingos, tem dia que uma linha só basta, assim, é muito triste. E o mesmo que aconteceu no Brilho do Bronze também acontece aqui, que ao longo, do tempo ele vai trazendo novos assuntos pra dentro do luto. Então, nesse caso aqui é o futebol, como também foi no Brilho do Bronze. Ele começa a falar dos jogos e tal, e você percebe que ele já tá se acalmando, se apaziguando, porque outras coisas começam a voltar a ser importantes na vida dele. Mas de maneira bem menor aqui, porque o trauma dele foi muito maior em todos os sentidos. E ele começa a desenvolver uma raiva pela criança, porque o médico diz que esse AVC só aconteceu pela gravidez, e que é uma coisa muito rara, mas que, fato, aconteceu. E aí ele tem uma criança com quem ele não está conectado, que eles não estavam preparados para ter aquilo, e de repente aquela criança mata a mãe. E ele tem uma outra criança viva, que é o filho deles, que ele não consegue ver a criança mora no andar de baixo da casa, prédio, é uma coisa meio esquisita que eu não entendi ainda, com os avós, ele não consegue ver o filho, não consegue dormir com o filho lá, e agora ele vai ter uma outra criança, e aí ele fica pensando em, e se eu me matar? E se as 2 crianças ficarem com meu irmão e com a minha mãe, e eu morro e vou encontrar a Suzana, minha esposa, porque essa vida não dá. E ele começa a criar teorias, assim, se ele nunca mais vai conseguir ver os filhos, quem que vai criar os filhos dele, se ele se mata ou se ele se muda. E é muito triste, assim, é um livro que, é duro lá dentro, sabe? Ele começa daí a retroceder e a contar pra gente como foi o início do casamento. Ele começa primeiro idolatrando essa esposa e ao passar do tempo você vê que ele começa a contar também dos defeitos dela, que o casamento nem sempre era fácil, e você começa a ver que ele tá aceitando aquela situação. E é triste como os vizinhos perguntam sobre a menina Suzana, porque ela é muito jovem, ainda mais dá mais em dor, sabe, da tragicidade por ela ser a menina Suzana e não a mulher Suzana. Não tava na hora dela morrer. E você vê que a família dela é totalmente sem pé e sem cabeça, a mãe era era uma maluca, aí foi a avó que cuidou dela, só que agora a avó tá dando em cima de um outro vizinho, e você começa a ver as tretas do bairro, é um negócio muito legal. E aí só isso já faria do livro uma coisa supimpa, assim, o tema é bom, a escrita é ótima, o formato do diário tá muito legal, é sofrido. Tipo, ele não consegue dormir de luz apagada, porque ela ficava lendo até de madrugada. E ele se acostumou a todas as noites dormir com a luz acesa, brigando com ela, apaga essa luz, ela falou, leva só mais um pouquinho.
E aí ele dormia de luz acesa. E agora que ela não tá lá e que ele pode apagar a luz, ele não quer apagar a luz. Porque dá a impressão de que ela está ali lendo. Que triste. Mas esse cara foi um gênio. Porque no meio, cada vez que acaba um mês, ele coloca um título chamado Véspera. Então nós temos lá o mês de maio e depois vem Véspera, e vem junho, e aí Véspera, e aí o negócio vai andando. Esse Véspera são narrativas de outras pessoas que não são em formato de diário. Eles têm tom de carta, em que cada vez a carta é uma pessoa diferente que está escrevendo. E que no início, e elas vêm todas datadas, e você vê que são anos antes do acontecimento principal, que é esse AVC, de pessoas que você não sabe quem são. E que elas também estão falando sobre relacionamentos amorosos, de todos os tipos. Então, a primeira, por exemplo, é de uma mãe escrevendo uma carta para um bebê que ela vai abortar. Então, ela está escrevendo uma carta para o filho que ela sente que supostamente vai matar. Então, um pedido de desculpas, explicando a situação para ele, para que ele entenda o porquê ela está fazendo aquilo. A gente depois tem uma carta em que a gente vê um homem explicando como ele matou a esposa porque ele era extremamente ciumento. E isso vai se sucedendo. E você vê que essas cartas, elas vão sendo datadas cada vez mais próximo daquilo que está se passando na nossa história principal, na narrativa principal. E você começa a ver que essas personagens que vão aparecendo aqui, que até então você não fazia ideia de quem eram, elas começam a ser citadas no diário. Então eles se conhecem. E as histórias vão chegando próximas, até que você entende quem é o que de quem, o que foi que aconteceu com quem. E você vê que a gente estava contando uma história de amor, que é uma história de amor entre Francisco e Susana. Mas aí dentro do livro a gente tem a história de amor do Francisco com o seu filho André. E a gente tem a história do Francisco com essa filha que está sendo gestada e que ele não sabe como amá-la ou se ele vai conseguir amá-la. E você tem a história dessa avó da Susana que mora lá e que gosta de um vizinho. E você tem a história dos avós cuidando do André, já que o pai não pode estar lá. E você tem essas outras interferências da narrativa que falam sobre muitas formas de amor e que nenhuma dessas histórias aqui é um amor simples, é um amor fácil. É um amor que precede um assassinato da perspectiva da pessoa, tá? É um amor que precede o assassinato do seu próprio filho. É um amor que justifica o espancamento pelos ciúmes e a possessão. É o amor por crianças, e que nem sempre é um amor só de coraçãozinho, mas às vezes sexualizado. É um amor por alguém que já está morto, mas que não está. É um amor por um assassino, que afinal de contas a perspectiva dele, aquela filha é uma assassina. Gente, esse livro tenta definir pra gente o que é o amor, só que não o amor facinho, porque esse amor facinho todo mundo sabe o que é. Afinal de contas, todos os livros YA falam sobre ele, e você acha que aquilo é um amor difícil, porque, o menininho é mais descolado do que eu e ele não gosta de mim. Ou, ele está saindo com a minha melhor amiga, a Ave Maria. Isso daqui é um amor tenso. Todos os amores tensos que você pode imaginar estão aqui. De conflito de idade, de ser velha demais pra amar, de criança, de pedofilia, de putz, aquela vida. Esse livro te dá uma lição de que nem sempre as forças da natureza destinam pra gente uma vida amorosa fácil. E esse livro fala bastante sobre isso. Não vou dizer que foi um livro gostoso de ler. Não só pela temática, mas porque a linguagem, português de Portugal. Eu achei que isso não fosse me atrapalhar, porque quem já leu essa de Queiroz, a gente fica mais tranquilo, pensava eu. Mas agora, como as nossas línguas estão cada vez indo para caminhos mais distintos, já que a colonização está bastante distante, e a gente está evoluindo para... Nossa, e as línguas estão muito diferentes. E eu tive muita dificuldade, não pelo vocabulário, mas pela construção frasal. O que eu também acho que é de estilo do próprio escritor. E foi difícil. Não foi uma leitura fluida. Tinha horas que eu tinha que voltar pra entender de quem que ele tava falando, o quê, porque ele botou um ponto aqui, mas ele não terminou a frase, mas na verdade ele terminou a frase, só que o objeto direto tá muito longe do verbo. E eu tipo, uou! Foi difícil, mas valeu cada esforço. Esse livro é demais. E de novo, essa editora tá fazendo um trabalho maravilhoso, gente. A editora Laúde merecia
mais renome dentro do mercado, porque os últimos livros que eu ando lendo e recebendo deles estão assim, sabe? Lindos, tá? Indico pra vocês a definição do amor, mas se preparem, tá? Pega uns lencinhos e abre a mente pra pensar. Então tá bom. Tchau, gente!